Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de domingo, né? Super domingão aí com muitos jogos, muitos clássicos por sinal, né? E eu consegui separar aqui pra vocês 13 jogos, tá galera? 13 jogos aí pra gente analisar juntos. No finalzinho do vídeo vai ter bilhete pronto, bilhete de alavancagem, bingo e também vou deixar uma oportunidade pra vocês aí no finalzinho do jogo do Arsenal e Manchester, né? Que é o clássico aí da Inglaterra nesse domingão. Antes de mais nada, já vai deixando seu like no vídeo, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e também comenta aí, tá? Deixa seu comentário que é muito importante. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos desse domingão. Vamos ter campeonato espanhol, italiano, alemão, Escócia, francês, inglês, Arábia Saudita, vamos ter clássico baiano, vamos ter jogo aqui no Campeonato Paulista, clássico carioca, clássico mineiro e clássico gauchão. Então assim, muitos jogos aí importantes e muitos clássicos, especialmente no futebol aí brasileiro, né, nos estaduais. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo do Campeonato Espanhol. Eu vou tentar ser o mais breve possível na análise aí para o vídeo não ficar longo, tá? Vamos ter aqui logo de cara Atlético Madrid jogando em casa contra o Mallorca. Esse jogo que é válido pela rodada 21, né? Até o momento o Atlético Madrid quarto colocado 41 pontos. Acredito que o G4 vai terminar mais ou menos dessa maneira aqui, tá galera? Não vai mudar muita coisa não. Só deve mudar a posição do quarto para o terceiro, do terceiro para o segundo e vice-versa. Então acredito que o G4 vai terminar desse jeito aqui, pelo menos o que vem apresentando aí no Campeonato Espanhol até o momento aí nessas 20 rodadas. Acredito que é mais ou menos isso, tá? Atlético Madrid com 41 pontos, tá em quarto lugar, vai tentar subir para a terceira posição aí, né? Pegar a posição do Villarreal que joga nessa rodada também contra o Real Madrid. E o Mallorca, que é o visitante, está em 15º lugar com 21 pontos, né? Vai brigar para não ser rebaixado. E aqui, galera, a gente vai ver o confronto direto. A gente vai ver 4 vitórias do Atlético Madrid e um empate nesses últimos 5 jogos. A odd aqui para o Atlético Madrid vencer tá 1,32, 1,35. Na minha opinião, vale a pena pegar aí para fazer uma duplinha no bilhete, tá? Então, a primeira opção aqui, casa vence. E a segunda opção, casa mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Atlético Madrid. Próximo jogo, Campeonato Italiano Série A. Vamos ter aqui a Atalanta jogando em casa contra o Parma. 11 horas da manhã esse jogo, válido pela rodada 22. Atalanta vai tentando aí subir na tabela, né? Tá em 7º lugar com 32 pontos. Se vencer vai chegar a 35, mas não passa a Juventus, que já tem 39, né? Então vai ter que torcer pro tropeço dessas equipes aqui do grupo dos 6 melhores aí e vencer seus jogos, obviamente, né? Então a Atalanta não tem vida fácil, né? Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E do outro lado o Parma, que tá aqui em 13º lugar com 23 pontos. Dificilmente vai ser rebaixado, é uma equipe que é boa, né? É uma equipe mediana aí, acredito que vai ficar aqui entre 14º, 11º lugar em média. Mas acredito que nesse confronto aí, a Atalanta acaba levando o favoritismo, né? Confronto direto aqui, a Atalanta venceu 2 vezes, Parma venceu 2 e teve um empate, né? Então, assim, tem o equilíbrio aí nesse confronto direto, mas o fator de estar jogando em casa, acredito que a Atalanta acaba levando a melhor. Odd de 1,42, dá até para fazer uma entrada simples, ou quem quiser pegar até um oddzinho um pouco maior aí, esperar no ao vivo, né? Para essa odd chegar a 1,50 ou mais. Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para Atalanta, talvez 1-0. Agora, próximo jogo, Campeonato Alemão Bundesliga. Vamos ter aqui o Borussia Mönchengladbach jogando em casa contra o Stuttgart. 11h30 da manhã esse jogo, válido pela rodada 19. Promete ser um jogo bem equilibrado, né? O Stuttgart que está aí em 5º lugar com 33 pontos, né? Vai fazendo uma boa campanha. Vai tentar beliscar uma vaga na Champions, né? E o Mönchengladbach aí que está em 11º lugar com 20 pontos, né? É uma equipezinha chata jogando em casa. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, Mönchengladbach venceu 2 vezes, Stuttgart venceu 3, né? Então, assim, querendo ou não, tem um pouquinho de equilíbrio, mas nesse confronto aqui a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, a dica, ambos marcam, tá galera? Acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Próximo jogo aqui, Campeonato da Escócia, Premiership, jogo bem importante aqui, né? Vamos ter o Hearts, que é líder do campeonato escocês, por incrível que pareça, né? Contra o Celtic. Esse jogo que acontece meio-dia, válido pela rodada 23, né? A gente vai ver o Hearts líder do campeonato aí com 50 pontos, né? 6 pontos de vantagem aí para o Celtic, né? Então, se o Celtic vencer esse jogo,
ainda fica na vice-liderança, mas lembrando que aqui no Campeonato Escocês tem aquela coisa de grupo de disputa do título e grupo do rebaixamento, né? Então do primeiro colocado até o sexto, eles vão para a disputa do título. Então, mesmo o Hearts vencendo aí esse jogo aí e terminando o campeonato em primeiro, ainda tem essa disputa do título, que eu acho uma bobagem, mas é a regra deles, tá? Então, promete ser um jogo aí bem equilibrado entre essas duas equipes. No confronto direto aqui, o Hearts venceu 2 vezes, né, que foram jogos assim, entre aspas, mais recentes, né, que foi em outubro do ano passado e em dezembro do ano passado, né? E o Celtic venceu 3 vezes também aqui nesse confronto nos últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, tá? Acredito que o Hearts vai surpreender e vai vencer esse jogo aí de novo contra o Celtic. Agora, próximo jogo, Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter o Barcelona jogando em casa contra o Real Oviedo. Esse jogo que acontece meio-dia e 15. É jogo bem interessante aí pro time do Barcelona vencer e abrir uma vantagem maior ainda pro seu rival Real Madrid, né? Até o momento a vantagem é apenas de 1 ponto. E obviamente que o Barcelona vai torcer para um tropeço aí do Real, que joga fora de casa contra o Villarreal, que não é jogo fácil, né? Então o Barcelona precisa fazer seu serviço de casa e torcer para um tropeço aí do Real Madrid para poder abrir 4 pontos de vantagem. Vai pegar o último colocado aqui, que é o Oviedo, que tem apenas 2 vitórias no campeonato, né? Somando 13 pontos aí. Dificilmente vai sair dessa zona do rebaixamento, tá? E a odd aqui pro Barcelona vencer tá pagando 1,11. Obviamente que não dá para pegar uma vitória aí no tempo normal, né? Mas a gente pode estar trabalhando aí pro time do Barcelona vencer esse Real Oviedo no primeiro tempo, né? Então, primeira opção, casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Barcelona. Próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aqui o Metz jogando em casa contra o Lyon, 1h15 da tarde esse jogo, válido pela rodada 19. A gente vai ver aí o Lyon, visitante, né, tá aqui em quarto lugar com 33 pontos, se vencer vai a 36, então pode passar o Marseille, que joga nessa rodada também contra o Lens, né, jogo difícil demais. E do outro lado aqui a gente tem o time da casa, que é o último colocado, o Metz, né, com 12 pontos aí, apenas 3 vitórias aí no campeonato. Assim, pela lógica aí, o Lyon é grande favorito para vencer, né? Os últimos 5 jogos do confronto direto, o Lyon venceu 3 vezes, Metz venceu 1 e teve um empate, né? No jogo mais recente aí foi no ano passado, no mês 8 aí, onde o Lyon venceu na última temporada por 3-0. O Lyon que vem de 5 vitórias seguidas, né? Tá numa sequência muito boa, e lembrando que agora tem aí o Endrick, né? O brasileiro Endrick aí no seu elenco, que vai agregar bastante, né? Já tem ajudado a equipe aí, que não perdeu nesses últimos jogos que o Endrick jogou, por exemplo, né? Que começou a jogar ou até mesmo entrou, né? Então, vem de uma sequência muito boa. A odd pro Leão vencer tá 1,70, 1,75 em média, na minha opinião vale a pena, tá? E a nossa primeira opção vai ser a dica, né? Fora vence, Leão para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos aqui pro clássico inglês, né, da Premier League. Aqui a gente vai ter o Arsenal contra o Manchester United, jogo que acontece 1h30 da tarde, válido pela rodada 23. Arsenal que vai em busca de mais uma vitória aí para poder aumentar essa vantagem, né? Lembrando que o Manchester City jogou nessa rodada e venceu, né, o Wolverhampton por 2-0, e com isso a diferença é 4 pontos, né? Porém, pode aumentar para 7, né? Isso basta o time do Arsenal vencer o Manchester, né? O Manchester que vem aí nesses últimos 5 jogos aí sem perder, né? 2 vitórias e 3 empates, 35 pontos. Se vencer vai a 38, né? Então pode pegar a posição aqui do Liverpool, que tem jogo aí contra o Bournemouth nessa rodada ainda. Então promete ser um jogo bem interessante aqui entre Arsenal e Manchester. O confronto direto aqui a gente vai ver 3 vitórias do Arsenal e 2 empates, né? Então assim, o Arsenal não tem perdido aí nesse confronto direto. E a odd pro Arsenal vencer tá 1,57, 1,62 em média, tá? A gente vai aqui com a primeira opção com a dica casa vence, e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 1-0 casa, tá? Placarzinho magro aí pro Arsenal. Talvez um 2-1, 1-0, 2-0. Não acredito aí que vai ser um placarzinho aí com diferença pouca de gol, tá? Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, a gente vai ter aqui o Al Riyadh contra o Al Hilal. 2h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 18. O Al Hilal que não sabe o que é perder, né? Até o momento 14 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, líder isolado aí 44 pontos.
E do outro lado a gente tem o time da casa aí que está na zona do rebaixamento, o Al Riyadh aí que está em 16º lugar com apenas 10 pontos, né? Venceu apenas 2 jogos aí nesse campeonato até nessas 16 rodadas, né? Confronto direto aqui a gente vai ver o Al Hilal venceu 4 vezes e teve um empate, né? Então querendo ou não aí o Al Hilal mesmo jogando fora de casa tem favoritismo. Pagando a odd de 1,18, obviamente que não dá para trabalhar nessa odd, né? Mas aqui a primeira opção que a gente pode pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora. Agora vamos aqui para os jogos aqui dos estaduais, né? A gente vai ter o clássico baiano aqui, né? Rodada 5 aí do Campeonato Baiano, Vitória contra Bahia, né? O famoso Bavi, né? 4 horas da tarde esse jogo. Na classificação até o momento aí, o Bahia é líder com 12 pontos, né? 4 jogos e 4 vitórias. E o Vitória que tem apenas uma vitória e 3 empates, mas ainda não perdeu, né? Empatou 3 vezes e ganhou uma aí, somando 6 pontos aqui em terceiro lugar. Confronto direto entre essas duas equipes, galera. A gente vai ver 2 vitórias do Bahia, uma vitória aqui do Vitória e 2 empates, né? Então, assim, querendo ou não, tem um equilíbriozinho aí nesse confronto direto, mas pelo momento aí o Bahia tá melhor, né? Então, primeira opção aqui, galera, mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora mais um jogo aqui dos estaduais, vamos ter Campeonato Paulista, vamos ter o Santos jogando em casa contra o Bragantino, 4 horas da tarde esse jogo. E a gente vai dar uma olhada aqui na classificação, né? Até o momento o Bragantino líder, né, do campeonato aí, 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota até o momento, 10 pontos, vai fazendo um bom início aí de Campeonato Paulista. E do outro lado o Santos aqui, que é o time da casa, em 8º lugar com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, somando 5 pontos, né? Vem de 2 empates seguidos no clássico contra o Corinthians e contra o Guarani fora de casa. No confronto direto entre Bragantino e Santos, Santos e Bragantino, a gente vê 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então, assim, equilíbrio muito grande aí nesse confronto, né? A odd pro Santos vencer aqui tá 2,20, enquanto pro Bragantino tá 3,25. Aqui, primeira opção, a gente vai pegar o mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 casa, tá? Acredito que o Santos vai vencer esse jogo. Agora vamos para mais um jogo aqui, agora campeonato carioca, né? Vamos ter o clássico aqui, Fluminense, né? O famoso Fla-Flu. 6 horas da tarde esse jogo, válido pela 4ª rodada. Lembrando que o Flamengo já fez 4 jogos, né? Enquanto o Fluminense fez 3. Até o momento o Fluminense é vice-líder aqui do grupo A com 6 pontos, né? 2 vitórias e 1 derrota. E o Flamengo que conseguiu sua primeira vitória aí na última rodada usando os seus titulares, né? A maioria dos titulares aí conseguiu sua vitória no clássico contra o Vasco, vencendo por 1-0, tá aqui com 4 pontos, né? Uma vitória, um empate e 2 derrotas. Lembrando que as 3 primeiras rodadas aí do Flamengo foi usando o sub-20, que não deu muito certo, né? Confronto direto aqui, Flamengo venceu 2 vezes, Fluminense venceu 1 e teve 2 empates, né? Então, assim, um equilíbrio muito grande aí nesse confronto direto. A odd aqui, galera, a gente vai ver aí 4 pro Fluminense vencer e uma odd de 2 pro Flamengo vencer. Primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica fora vence com empate anula, e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Flamengo. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Mineiro, vamos ter o grande clássico aqui, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro, 6 horas da tarde esse jogo. Até o momento na classificação aí, nessas 4 primeiras rodadas, o Atlético Mineiro conseguiu 4 empates, né? Quase não gosta de empatar o time do Atlético Mineiro, né? 4 pontos aí em terceiro lugar. E o Cruzeiro venceu 2 e perdeu 2, né? Tá com 6 pontos aí, né? Na estreia acabou perdendo o Pouso Alegre, na última rodada perdeu pro Democrata jogando em casa. E venceu aí o Uberlândia e venceu também o Tombense, né? Então, assim, duas equipes que não vêm apresentando um bom futebol cá entre nós, né? Confronto direto aqui, Cruzeiro venceu 2 vezes, Atlético Mineiro venceu 1 e teve 2 empates, né? E a maioria dos jogos não costuma bater muitos gols, tá, galera? E eu acredito que não vai ser diferente. Primeira opção aqui, menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora mais de meio gol, no caso, Cruzeiro para marcar um gol, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 para o Cruzeiro. Agora vamos para o nosso último jogo aqui, né? O grande clássico gaúcho, né? Internacional e Grêmio. 8 horas da noite esse jogo aí, válido pela rodada 5. Promete ser jogo muito bom para cartões cá entre nós, né? Sempre costuma ter porradeiro aí nesse confronto. Até o momento, Internacional no grupo A tem 3 vitórias e 1 derrota, somando 9 pontos, é líder do grupo A. E o Grêmio também a mesma campanha, né? 9 pontos aí, 3 vitórias e 1 derrota aí, líder do grupo B, né? Então,
Vamos ver aí se vai ter um empate ou alguém aí vai ter um triunfo nesse confronto, né? O confronto direto aqui a gente vai ver uma vitória do Internacional, uma vitória do Grêmio e 3 empates, tá, galera? E a maioria dos jogos aí sempre costuma bater 2 gols ou mais e o ambos marcam também é bem forte, né? Então, primeira opção, mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo? Vou arriscar um empate de 1-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes da rodada, tá? Lembrando que no finalzinho tem uma oportunidade aí para o jogo aqui do Arsenal e Manchester United pela Premier League, tá? E o nosso bilhete do domingão ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de domingo aqui, a gente pegou 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Campeonato Espanhol, Atlético Madrid contra o Mallorca, a gente colocou vitória do Atlético Madrid. Segundo jogo, Campeonato Espanhol, Barcelona, Real Oviedo, a gente colocou vitória do Barcelona no primeiro tempo. E o terceiro jogo, Campeonato Arábia Saudita, né, o nosso querido Sauditão, Al Riyad contra o Al Hilal, a gente colocou mais de meio gol no primeiro tempo. No final a gente teve uma odd de 2,8, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$208. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora nosso bilhete de alavancagem, galera, ele ficou desse jeito, ó. A gente pegou aqui também 3 jogos no nosso bilhete de alavancagem, tá? Primeiro jogo aqui, Borussia Mönchengladbach contra o Stuttgart, né? Jogo pelo campeonato alemão. A gente colocou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, campeonato francês, jogo entre Metz e Lyon. A gente colocou aqui o Metz, né? O time da casa, para receber pelo menos um cartão na partida. E o terceiro jogo aqui, clássico carioca, né? Fluminense e Flamengo. A gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso, tem que bater 3 escanteios ou mais aí no primeiro tempo. No final a gente teve uma odd de 1,55, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$155,55. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora eu vou deixar seguir para vocês o nosso Super Bingo, tá? E ele ficou desse jeito, ó. No nosso Super Bingo aqui a gente pegou 6 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Borussia Mönchengladbach e Stuttgart. A gente colocou aqui, galera, o Mönchengladbach para receber 2 cartões no jogo, tá? Lembrando que se for vermelho já vale como 2, já é green, tá? Então o Mönchengladbach tem que receber 2 cartões na partida ou mais. Aí o segundo jogo aqui, Campeonato da Escócia, Hearts contra o Celtic, a gente colocou o time da casa para fazer um gol, independente do resultado final, tá? No caso, mais de meio gol por Hearts. Aí o terceiro jogo aqui, Barcelona e Real Oviedo. A gente colocou aqui o Barcelona para ter 9 chutes no primeiro tempo, tá, galera? Lembrando que é finalização, então vale chute que o goleiro defender, chute que for gol, chute na trave, chute para fora, chute bloqueado, tá? Então tem que ter aí 9 finalizações do Barcelona no primeiro tempo para dar green. Aí o quarto jogo aqui, o clássico inglês, né, Arsenal e Manchester United, a gente colocou aqui o Arsenal para ter 3 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? A média de escanteio do Arsenal tá assim absurda, né? Então acredito que vai bater, ainda mais que tá jogando em casa. Aí o quinto jogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. A gente colocou aqui o Cruzeiro para marcar um gol, independente do resultado final. E o sexto e último jogo aqui, Campeonato Gaúcho, Internacional e Grêmio, né, o clássico gaúcho aí, a gente colocou mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 8,31 e aqui nesse bilhete aí a gente vai estar colocando aquele famoso troco do pão, tá, galera? O valor baixo aí, a odd ficou bem alta e vamos tentar acertar aí esse bingo. Sempre ficar ligado também na opção do cash out, tá? Se estiver voltando aí 70% do valor total, por exemplo, você jogou R$100 para voltar 831. Se estiver voltando aí uns 600, R$700, já encerra aí, já aproveita, porque é aquele famoso ditado, né? Lucro bom é lucro no bolso. Agora eu vou deixar para vocês aqui, para finalizar o vídeo, a oportunidade dessa rodada, tá, galera? A oportunidade que eu tô deixando aqui pra vocês é do jogo do Arsenal e Manchester, tá? Lá na Estrela Bet eles meteram aquele famoso Boost Ouro, né? Que é aquela famosa odd turbinada, né? Eles aumentaram aí o ambos marcam, que era 1,72 para odd 16, cara. Odd 16, então na minha opinião vale a pena fazer uma fezinha. É clássico, né? Tudo pode acontecer. Então esse ambos marcam aí lá na Estrela Bet, ele tá com a odd 16. Lembrando que é para novos cadastros, tá, galera? Infelizmente aí você que já tem conta não vai conseguir pegar essa odd. E lembrando que o link, né, para você acessar essa super odd aqui, o link vai estar na descrição do vídeo e também no comentário, tá? Aquele primeiro comentário fixado vai estar o link onde você vai clicar e já vai direto para essa super odd, tá? Se você já tem conta, tenta criar conta aí no nome de algum amigo, de algum familiar.
obviamente que seja maior de idade, tá? Usar CPF, e-mail inválido aí para poder você conseguir criar sua conta normalmente e pegar essa odd 16, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Dos palpites, dos bilhetes, também dessa oportunidade aqui que tem lá na Estrela Bet, né? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e quem puder também compartilha bastante o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal Bet Green, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!